Bom dia! Hoje a Pro vai passar uma explicação sobre os exercícios do livro amarelo de revisão do terceiro ano, tá? De matemática. Iniciando na página 8. Peguem o livro aí para vocês acompanharem a explicação da Pro. Então, a lista 2, comparação entre números maior e menor. Então, o primeiro exercício da página 8 apresenta dois números, e aí no exercício 1 a gente tem que ver qual é o número maior, na 4.395 ou 4.593. Então eu vou comparar todos os algarismos dos números e vou identificar qual é o maior e vou escrever ao lado. Qual dos dois números é maior é o exercício 2 também, igual ao exercício 1. O exercício 3 pede para identificar um número menor. Então, muda em relação ao 1 e o 2, tá? No 1 e no 2 era o maior, no 3 agora eu vou identificar um número menor. Exercício 4. Tem uma lista de números e entre aqueles números eu tenho que observar qual é o número menor. Entre todos aqueles ali, entre os 4 números que tem. 5. Escreva nos espaços um número que seja maior do que o primeiro e menor do que o segundo. Então, tem que ser um número que esteja entre os dois números que estão colocados ali. Por exemplo, na A eu tenho 2.354. Espaço 2.535. Então, meu número tem que estar entre aqueles ali. Tem que ser maior que 2.354 e menor que 2.535. Tá? Na 6, preencha com as palavras menor ou maior. Então, eu tenho ali dois números e eu tenho um espaço entre eles. Na A, por exemplo, 2.490 é maior ou menor? Aí eu vou observar o número que está ao lado e vou definir se é maior ou menor e vou escrever a palavra ali adequada. 7. Escreva os números em ordem crescente, do menor para o maior. Então, eu tenho ali uma lista de números e eles estão desordenados. Então, eu vou escrever eles de novo, na ordem, começando com o número menor até chegar no número maior. Exercício 8, na página 9. Escreva os números em ordem decrescente. Então, é o contrário do 8. Eu vou começar do número maior e vou reescrever, vou ordenar os números até chegar no número maior, tá? 9. Escreva todos os números que podemos formar com os algarismos 4, 6 e 3, sem repetição. Então, eu posso formar 6 números usando esses algarismos, tá? Então, eu vou ter 6 números formados por centena, dezena e unidade, sem repetir nenhum dos números. Isso quer dizer que eu não posso fazer 333, 344, eu não posso repetir nenhum dos algarismos. Eu posso trocar eles de lugar, mas não posso repetir, tá? Isso vai me dar 6 numerais. E aí tem as perguntas. Qual deles é o menor? Qual deles é o maior? A partir dos números que tu formou, tu vai identificar qual que foi o maior, qual que foi o menor. A 10. Escreva em ordem crescente todos os números que podemos formar com os algarismos 3, 5 e 7 com repetição. Então, eu vou usar esses 3 números para criar combinações de outros números, tá? Essas combinações vão ter unidade, dezena e centena e desta vez pode repetir. Então, dessa vez eu vou poder fazer 333, 555, 777 ou eu vou poder repetir eles tanto na unidade quanto na dezena quanto na centena. Isso vai me dar uma combinação de 26 números para encontrar. E aí eu vou responder qual era o maior e qual era o menor, tá? Na página 9, a gente tem a lista 3, que fala sobre padrões numéricos, tá? O que é um padrão numérico? Eu vou observar o que tem de semelhante entre os números, tentar identificar o que tem de semelhante entre os números. Então, olha só. Quantas unidades
o número 375 é maior que 365. Qual é a diferença que tem entre 335 e 365? Para me calcular a diferença, eu tenho que fazer uma conta de subtração. 2. Quantas unidades o número 727 é menor que 827? De novo, estou pedindo número menor, estou pedindo a diferença entre os números. 3. Quantas unidades o número 2400 é menor que 3400? Então, novamente, eu faço uma conta de subtração para descobrir a diferença. Preencha os espaços em branco para tornar verdadeiras sentenças, tá? Então, tem um espaço em branco na A. É 10 a mais que 432. Então, eu tenho que pensar qual é o número que eu preciso preencher ali naquele espaço que está em branco, naquela lacuna. Que é 10 números maior que 432. Aí, quando eu estou trabalhando um número maior, eu tenho que realizar uma conta de adição, tá? E a B também. Na página 10, a gente tem o exercício 5. Preencha os espaços em branco para tornar verdadeiras sentenças, tá? Igual ao exercício da página anterior, que era o exercício 4. Só que agora eu vou trabalhar com uma subtração, porque está pedindo os números a menos, ó. Então, tem a lacuna, é 10 a menos que 549. Então, eu tenho que descobrir que número é esse. Na 6, escreva os resultados de, e aí tem algumas adições ali, que a gente vai tentar fazer de cabeça, né? Se não conseguir, aí arma numa folhinha, faz um rascunho, mas se conseguir fazer de cabeça, é melhor. Depois, escreva os resultados de... No exercício 7, são subtrações. Na 8, preencha os espaços para tornar verdadeiras sentenças, tá? Então, eu tenho algumas subtrações ali, algumas adições. No lado, tem adições e subtrações, estão misturadinhos, tá? Então, na A, por exemplo, eu tenho 3.508 mais, e tem um espaço em branco, 3.510. Então, eu tenho que descobrir qual foi o número que foi adicionado ao 3.508 para chegar a 3.510, tá? Então, falta uma informação naquelas continhas ali. Eu tenho o primeiro termo da operação e eu tenho o resultado. Então, eu tenho que pensar que operação, que conta que eu vou fazer para descobrir o número que está faltando naquela operação. Na 9, complete as sequências, tá? Então, eu tenho uma sequência de números, e essa sequência ela é regular, ela tem uma regularidade, tá? Ela sempre pula a mesma quantidade de números. Eu tenho que descobrir qual é essa quantidade de números para eu poder completar a sequência correta. Então, na A, por exemplo, eu tenho 125, 135, 145, falta um número, 165 e 175. Se eu observar todos os outros números, eu consigo descobrir qual é o número que faltou para completar aquela sequência. Na 10, que é o último exercício da página 10, pede, escreva os 10 números seguintes. Então, eu tenho ali uma sequência. Por exemplo, na A, 12 e 22. E aí eu tenho que escrever mais 10 números, seguindo o mesmo padrão, seguindo a mesma sequência, tá? Então, eu tenho que pensar. Do 12 para o 22, quantos números faltaram? Quantos números eu passei? Né? É como se fosse uma reta. Quantos números eu passei do 12 para o 22? A mesma quantidade de números que eu passei entre o 12 e o 22, eu vou passar para o próximo número. E aí eu terei o próximo número. Depois assim para o seguinte, e vou pulando sempre a mesma quantidade de números para ir completando 10 vezes, até eu achar 10 números para colocar na sequência, tá? Na B é a mesma coisa, essa vai até F, seguindo a mesma forma. Os números vão alterar, a quantidade de números que vocês vão pular vai alterar, mas a forma de fazer o exercício é a mesma, ok? Até mais, até o próximo vídeo.